Shalom, Haverim, shalom, os amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, continuamos o nosso pequeno comentário e estudo sobre os 613 mitzvot, os 613 mandamentos, e hoje nós falaremos sobre mais 4 mandamentos, mandamentos de número 172, 173, 174 e 175, tá? De uma forma bem rápida, porém que nos enriqueça espiritualmente, e o Criador nos ensine a sua Torá e nos abençoe. Bom, mandamento de número 172: escutar tudo o que disser um profeta em qualquer geração, desde que não aumente nem diminua o que está na Torá, a ele ouvireis. Está escrito em Devarim, capítulo 18, verso 15. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Bom, é um mandamento que ouçamos os profetas em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer geração. Porém, nós temos um conselho: olha, desde que ele não aumente e nem diminua o que já está escrito. O que ele disser tem que estar em concordância com o que está escrito. Ainda que seja coisas futuras, acontecimentos futuros, sempre estará ou não, dependendo do profeta, em concordância com a Torá, com a Escritura. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que colocar à prova aquilo que um profeta fala. Se eu não me engano, o apóstolo Shaul, Paulo, que fala sobre isso. E ele diz isso com razão. Ele conhecia muito bem a Torá, os mandamentos. Conhecia muito bem esta lei, este mandamento. E por isso ele fala o que fala. Quando diz, olha, coloca à prova aquilo que o profeta disser. Julgue a profecia, não é? Mas julgá-la baseado em quê? Na Torá, na Bíblia, no que já está escrito. Se nele não aumentou, se ele não tirou, se ele não diminuiu, ou melhor, se ele não aumentou, não acrescentou, e se ele não diminuiu, se ele não tirou, já é um grande sinal de que possivelmente o que ele está dizendo é verdade. E o que esperar agora? Se vai acontecer ou não, caso seja um acontecimento futuro ou algo assim. É aguardar para ver se realmente foi Deus, e se foi, ele vai confirmar aquela palavra. 173. Entronar um rei sobre o povo de Israel. Entronarei sobre vós um rei. Esse 173 ele está em concordâncias no mandamento de 176 também. Então eu trarei o 176 também. Assim fechamos 5 mandamentos nesse vídeo. Então 173, entronar um rei sobre o povo de Israel. Devarim 17:15, Deuteronômio 17:15, está em concordância com o 176. Nomear juízes e policiais para toda a comunidade israelita. Devarim 17:18, Deuteronômio 17:18. Bom, é uma ordem que temos que estabeleçamos uma hierarquia, uma liderança em qualquer povo, em qualquer localidade, seja onde for. Precisamos disso, o ser humano precisa disso. Ainda que todos nós, vamos colocar assim, nós que cremos no Mashiach, em Yeshua, que servimos ao Criador, obedecemos a Torá, a sua Torá, os seus mandamentos, ainda que sejamos um só corpo, como a Bíblia traz, ainda que sejamos um só povo, sendo Cristo o Messias, o cabeça, e Deus, o Pai, o cabeça de Cristo, do Messias, e nosso também, cabeça de tudo, por ser o poderoso, o Criador. Ainda que sejamos um povo, nós sempre vamos encontrar a necessidade de ter alguém na liderança,
né? Se é uma nação, nós temos que estabelecer nesta nação regras, juízes, policiais, reis, se for o caso, né? Vamos atualizar essa questão. Presidentes, como que é a palavra? Presidentes, não fugiu da memória agora os cargos que existem no governo. Não fugiu totalmente. Mas enfim, né, o resumo da lei é essa, né? Estabelecer autoridades. Ponto. Vamos facilitar aí para que entendamos. Estabelecer autoridade em qualquer região, em qualquer nação, em qualquer povo. Por quê? Porque quando isso não é feito, o caos ele permanece, né? O caos ele aparece quando ficamos perdidos, sem saber o que fazer. Nós podemos notar, não sei se você que está assistindo tem essa experiência, mas normalmente isso acontece. Quando estamos em um determinado local, sempre tem um que aparece mais e que se põe na frente. E os demais, naturalmente, não é nada forçado, algo natural deles, eles seguem esta pessoa que aparece, que tem uma autoridade a mais, um conhecimento a mais, e que se colocou em um cargo e que começou a exercer a responsabilidade de um determinado cargo. E aquelas pessoas naturalmente, opa, é ele, vamos dar crédito a ele. Então isso é natural nosso. É normal termos autoridade. Por isso que a Escritura diz também que nós temos que obedecer às autoridades. Temos que ser submissos a ela. Desde que a autoridade não passe por cima da maior autoridade que temos. A verdade é a palavra de Deus. Se sai uma lei que... um exemplo. Saiu uma lei em um determinado país que nós temos que matar todo filho homem. Ou que nós temos que matar toda pessoa com 60 anos ou mais. Né? O país não quer diminuir a quantidade de idosos. E toda a população se vê obrigada a isso. É claro que não vamos obedecer. Vai contra o que a Torá ensina, contra o que a Bíblia ensina. Então, desde que a regra da autoridade estabelecida não sobreponha a regra bíblica, a regra que vem do próprio Criador, do próprio Deus, nós temos liberdade e devemos obedecer. Caso sobreponha, vá contra, temos liberdade e devemos nos opor, não cumprir. Tá? Bom, mandamento 174. Ouvir tudo o que disser o juiz no Sanedrim, de acordo com o juízo que eles te disserem farás. Devarim 17:11, Deuteronômio 17:11. Os juízes eles têm uma responsabilidade muito grande, que é o que? Julgar as causas, os problemas que há na população, de forma honesta. Todo juiz deveria, isso é uma regra bíblica que as nações deveriam cumprir, mas não cumprem. Tá? Uma regra para ser juiz não é uma regra só para Israel, como muitos pensam. Existem leis que são só para a nação de Israel, são de época. Não. Todas as nações deveriam cumprir com a Torá, com a Escritura, mas todas as nações recusaram receber a Torá. Israel recebeu, sim, porém não se manteve firme. Com exceção, é claro, do remanescente. Mas o Israel, o povo em si, recebeu, mas não se manteve firme. Um dia retornará, mas até agora não. E as outras nações? Sempre tiveram oportunidade, mas nunca quiseram e ainda não querem. Então isso é uma regra para todos, não só para Israel. Uma regra para ser juiz. O juiz deve ser conhecedor da Torá, da Bíblia e da Escritura. Ele deve conhecer muito bem as orientações, os conselhos do Criador,
de Deus, para que ele julgue com justiça, não segundo a justiça de homens, mas segundo a justiça do próprio Deus. Só assim alguém poderia ser juiz. Caso contrário, não. Se não conhecesse os mandamentos, não poderia estar nesse cargo. O que vemos hoje são julgamentos falsos. O pobre é desfavorecido, o rico é favorecido. Quem paga mais consegue a causa. Juízes corruptos, pessoas corruptas, tudo de cabeça para baixo. Ao contrário do que a Torá ensina. Não está correto. Então a lei para ser juiz é conhecer a Escritura, as orientações do Criador. Então é nossa responsabilidade, como diz neste mandamento, ouvir tudo, absolutamente tudo que esse juiz disser. E o que ele determinar, nós temos o dever de obedecer, pois foi segundo o reto juízo da Torá. Último mandamento do nosso vídeo de hoje, 175. Não seguir a maioria caso haja discussão no Sanedrim, no lugar onde as causas eram levadas para ir ao julgamento. Em algum pormenor de alguma lei, após a maioria para entornar. Não seguir a maioria em nenhum tipo de juízo, de julgamento. Shemot 23:2, Êxodo 23:2. O que acontece demais hoje é exatamente isso. As pessoas seguem a maioria. É escrito na Torá que, ainda que 20 pessoas declarem alguém culpado e uma apenas não, o juiz tem que considerar esta uma pessoa que não julgou o réu culpado. Mas e os outros 20 que disseram que ele é culpado? Ele desconsidera? Não, ele também considera, mas ele tem que fazer tudo em equilíbrio. Para não acontecer de matar um inocente ou de prender um inocente. O que acontece demais hoje. Inocentes sendo presos e mortos e depois de 30, 40, 50 anos recebendo a liberdade porque a inocência deles foi provada. Por que isso acontece? Exatamente porque o juiz não é instruído nas orientações de Deus e julga a causa de forma inadequada, ou se deixa levar pela maioria. Se 30 diz que é culpado e 2 diz que não, ele vai pela maioria. Não está correto. O juiz deve avaliar muito bem as causas, para não exercer julgamento errado. Bom, shalom, shalom. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar você e continuar nos ensinando a sua poderosa palavra, a sua poderosa verdade. Shalom, shalom.